a vida e as dificuldades, elas caminham de mãos juntas. 3 frases muito interessantes que vão ser projetadas ali. A primeira é um provérbio francês que diz que a vida é uma cebola que descascamos chorando. A vida é uma cebola que descascamos chorando. E quantas vezes a gente não chora nessa vida? Aliás, iniciamos a nossa vida chorando. Hoje até que muito não, mas antigamente os médicos literalmente batiam nos bebês para que o choro pudesse expelir ali os líquidos do pulmão e abrir passagem para a entrada de ar. Mas essa entrada de ar nos pulmões do bebê é um processo doloroso, causa dor, e por isso que a criança chora. Entramos na vida chorando e muitas vezes saímos dela também chorando, porque a vida é uma cebola que nós descascamos chorando. Orson Welles, ele diz que quando estamos por baixo, algo sempre aparece, e geralmente é o nariz enxerido dos nossos amigos. Ou aqueles que a gente espera que venham nos ajudar, são aqueles que exatamente colocam o dedo e nos acusam, e ao invés de nos trazer para cima, nos afundam ainda mais. Wilson Wisner, ele disse que a vida oferece uma proposta difícil, e os primeiros 100 anos são os mais complicados. A vida oferece uma proposta difícil, e os mais complicados é os 100 anos. Se você passar dos 100, aí você começa a ter mais tranquilidade na sua caminhada. Queridos, a adversidade, ela tem um modo característico de mexer com a gente. Ela tem um modo característico de nos deixar em pedaços. Depois do ataque inicial, depois que a adversidade vem, é mais ou menos como se um furacão tivesse passado no meio da nossa casa, no meio da nossa vizinhança, deixando para trás o seu lastro de dor, de desespero, de angústia, de perplexidade. Podemos dizer que é a dificuldade que põe à prova o âmago do nosso ser, porque ou a dificuldade ela fortalece a nossa crença, ela nos ajuda no fortalecimento da nossa fé, ou às vezes ela joga por terra tudo aquilo que a gente pensou que acreditava. Então, dependendo da reação que nós temos diante da dificuldade, ou ela literalmente nos mata, ou ela literalmente nos fortalece. E em algumas situações da nossa vida, nós somos atingidos de uma tal forma que toda a nossa caminhada, que toda a nossa existência, ela muda por completo. Por exemplo, coisa de 40 dias atrás, 40 mil pessoas do nosso estado tiveram as suas vidas transformadas por uma enchente sem precedentes na nossa história. Nosso estado viu perplexo o sofrimento e a dor, não só daqueles que perderam familiares, entes queridos, mas daqueles que ainda até hoje estão fora das suas casas, estão fora das suas residências, alguns que não vão conseguir voltar, alguns que tiveram então, nessa tragédia, toda a sua vida modificada, toda. As tragédias nos abatem, elas chegam até nós. Recentemente, nós estamos acompanhando com muita apreensão o caso de uma pessoa muito querida da minha família. Nessa próxima terça-feira, ela faz uma cirurgia, porque é coisa de nem 15 dias, numa rotina comum diante do seu médico. Descobriu um caroço, e do caroço vieram as baterias de exame, as biópsias, e o resultado foi positivo. Câncer de mama. É assim, as coisas acontecem de uma maneira inesperada. Quando a gente menos espera, vem algo que nos abate, que nos acontece. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, eu estou sendo dramático demais, porque eu nunca vivi nenhuma dessas coisas aí que o senhor citou. Mas o fato é que todos nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas. Alguns enfrentam dificuldades maiores. Outros nem tanto assim. Mas pode ser que talvez você ainda não tenha enfrentado. Eu não estou jogando nenhuma praga, não adianta dizer que está amarrado, porque na verdade as tragédias elas podem abater qualquer um de nós. Charles Swindoll, autor de um livro que tem exatamente o título da nossa série, ele diz que a vida é um casaco que nunca cabe em nós. E a gente passa a vida toda tentando ajustar esse casaco. Aperta aqui, afrouxa ali.
A gente vai tentando se adequar, porque a vida, na verdade, ela nunca se encaixa diante dos nossos planos, diante dos nossos sonhos. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja é totalmente contrário àquilo que acontece ao longo da nossa caminhada. E aí a gente precisa, ao longo dessa jornada, ir fazendo os ajustes, as manobras, os contornos. Mas felizmente, queridos, Deus nos deu uma perspectiva correta. Deus nos ajuda nessa situação. E o que Ele fez? Ele providenciou para nós um Salvador e um Senhor que passou por todas as coisas que nós passamos ou poderemos passar. E o fato é que Jesus nos ajuda a receber as pancadas que a vida nos dá. Verdade seja dita, Ele precisa ser o leme quando a gente se sente perdido no meio do oceano. E quando os ventos fortes soprarem contra o seu barco, se Jesus for o leme que guia a sua embarcação, você pode seguir viagem, mesmo com os ventos contrários, mesmo com as ondas gigantes tentando engolir você. Ele também pode ser o seu porto seguro quando as tempestades chegarem. Ele é a resposta. E é para Ele que nós vamos olhar então nessas próximas 7 semanas. Porque Jesus nos apresenta em cada uma dessas situações, mal entendido, inadequação, ansiedade, dor, tentação, morte, dúvida, uma perspectiva correta. E Ele nos ensina, da forma como Ele viveu aqui, a também nós enfrentarmos essas situações, essas dificuldades que podem se levantar para nós. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é rompendo as dificuldades do mal entendido. Abra, por favor, a sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo de 31 a 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. A referência ali está errada. Ou melhor, eu que indiquei o texto errado. É Marcos capítulo 3. Volta lá, Pedro. O texto está certo, eu que indiquei errado. De 20 a 21. Marcos capítulo 3, de 20 a 21. Nós vamos falar do 31 a 35 também, porque na verdade a nossa mensagem trata de todo o capítulo 3, não só do capítulo 3, mas esses primeiros 3 capítulos do Evangelho de Marcos. E o texto diz: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. Era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Ralph Emerson, ou Anderson, ele disse que ser grande é ser mal entendido. Ser grande é ser mal entendido. E talvez ouvindo essa frase você já deve ter pensado aí no seu coração: se isso é verdade, então eu sou maior do que eu penso. Porque se ser grande é ser mal entendido, eu posso me considerar uma pessoa grande, porque em várias situações eu acabo sendo mal entendido ou me passando por mal entendido diante das pessoas. Poucas coisas na nossa caminhada a gente poderia dizer que são mais difíceis de suportar do que o mal entendido. Mas para piorar a situação, o mal entendido é uma experiência muito comum da nossa caminhada, da nossa existência como seres humanos. A gente pode estar caminhando muito bem, tendo então, olhando para a nossa vida com muita tranquilidade, quando de repente a gente bate de frente com alguém que interpreta errado as nossas intenções, as nossas ações, os nossos pensamentos, e aí tudo muda. O mal entendido vem quando alguém julga de uma maneira equivocada a nossa motivação. E com o resultado disso, a gente pode passar muito tempo tentando desfazer os maus entendidos. E às vezes nunca mais é possível se desfazer um mal entendido. Conta essa história que uma vez uma irmã de uma igreja, determinada igreja, talvez você tenha ouvido já essa história, ela viu o pastor abraçando uma pessoa na igreja e ela, a partir disso, colocou na sua mente que o pastor talvez pudesse estar tendo um caso, um relacionamento extraconjugal.
Mas ela não fez aquilo que a Bíblia orienta a fazer, que quando a Bíblia diz que quando o irmão está pecando, a gente tem que ir até ele. E ela começou a ventilar aquele assunto com várias pessoas, ou seja, começou a fofocar no meio da igreja que ela imaginava, e na verdade tudo foi fruto da imaginação dela. Aquilo trouxe um mal-estar no meio da igreja, aquele bafafá que ele me disse, até que enfim a situação foi esclarecida. E realmente tudo não passou de um mal-entendido. E aquela irmã, muito triste e muito envergonhada, ela foi ao gabinete do pastor para pedir perdão ao pastor, porque ela realmente havia interpretado mal aquele gesto de carinho com a ovelha, e por conta disso ela saiu falando algo que na verdade era fruto da sua imaginação. E aquele pastor disse: olha, querida, eu te perdoo em nome de Jesus, mas eu queria te ensinar as lições de como é grave nós sairmos falando, ou nós interpretarmos as coisas de um mal entendido. E ela falou assim: eu quero apenas que você faça uma coisa. Você vai pegar um saco de penas e vai no edifício maior da nossa cidade, no último andar desse edifício, e vai soltar esse saco de penas de lá. Só isso, pastor? Só isso. Ela foi, obedeceu, voltou. Pastor, já fiz o que o senhor me disse. Fui lá no edifício tal, peguei um saco de penas e soltei. E agora, o que o senhor quer que eu faça? Agora eu quero que você junte todas as penas novamente dentro desse saco. Ou seja, impossível. Existem alguns maus entendidos que realmente são impossíveis de ser reparados. Por isso que a gente precisa tratar bem desse assunto, entender bem desse assunto e ter uma perspectiva correta, de acordo com a Bíblia Sagrada, sobre essa importante situação. Se você já passou por uma situação de mal entendido, ou se você já talvez esteja passando por uma situação de mal entendido, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Nós temos no nosso cotidiano e também, de acordo com as Escrituras Sagradas, muitos exemplos que nos mostram pessoas que viveram grandes maus entendidos. Por exemplo, do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não já se deparou, eu pelo menos já se deparei com essa situação, em que você quer ajudar alguém. Nesse processo das enchentes, nós tivemos alguns jovens na nossa igreja, como Gabriel, com Kerma, que se envolveram de coração e de alma para ajudar e para amenizar a dor. O Gabriel também, da Meire, participou. Algumas pessoas, Jocélio, Sandro, algumas pessoas que realmente viram a necessidade do próximo. Mas alguém poderia olhar para eles e dizer assim: não, eles estão fazendo isso porque eles querem aparecer. Eles estão fazendo isso para ter os seus 5 minutos de fama. Interpretando errado a motivação, a ação, aquilo que a pessoa faz. Ou então quer saber de uma situação que às vezes é muito comum, você vê que o seu irmão está em pecado, ou o seu irmão está falhando em algo, e Deus toca o seu coração, porque a Bíblia nos diz que se a gente vê o nosso irmão pecando, a gente tem que ir até ele. Você ora, você busca a direção de Deus para saber o tempo certo, a hora certa de falar, você vai até essa pessoa, diz para ela que na sua avaliação aquela pessoa está procedendo de uma maneira errada, e aí surge um grande mal entendido, porque a pessoa não aceita a sua correção. E ela te chama de soberba, de arrogante, de orgulhosa, que você está julgando, que você está fazendo aquilo que não deveria fazer, porque quem é você para apontar o erro de alguém? Mal entendido. Mal entendido. Quantas vezes no trabalho, por zelo ao nosso trabalho, a gente tenta incrementar, tenta trazer mais produtividade dentro do ambiente do nosso trabalho, porque nós queremos fazer, e nós como cristãos, a Bíblia fala que nós devemos fazer tudo aquilo que fizemos, temos que fazer como se fosse para Deus, e aí as pessoas interpretam errado, achando que você está sendo puxa-saco do chefe, que você está querendo aparecer mais do que todo mundo. Mal entendido. Quer ver 2 exemplos bíblicos claros de grandes maus entendidos? Uma é a história de José. A Bíblia diz que José, depois que ele teve a situação já difícil com seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Chegando lá, com certeza ele foi levado ali para o mercado de escravos, mas a história diz que ele começou a melhorar um pouquinho porque ele foi comprado por Potifar, que era chefe da guarda de Faraó, foi levado para a casa de Potifar, e a Bíblia diz que Deus era com ele, de maneira que Potifar começou a ser abençoado, toda a sua casa começou a ser abençoado por tudo aquilo por causa de José.
E aí, por conta disso, a Bíblia diz que Potifar coloca José como o seu mordomo, ou chefe de todas as coisas, de maneira que ele não sabia se ele tinha 1 centavo no banco ou se ele tinha 1 milhão, porque todas as coisas foram colocadas na mão de José. A única coisa que ele tinha como preocupação era sentar e comer, só isso. Mas o texto vai dizer que tinha uma coisa: José era um cara bonito, José era um cara vistoso, e aí por conta disso, a mulher de Potifar tenta assediá-lo. Faz isso uma vez, José foge. Faz isso pela segunda vez, ele foge de novo, porque ele diz que ele não poderia pecar contra Deus e nem contra Potifar, porque Potifar havia colocado todas as coisas diante dele, menos a sua mulher, menos a sua esposa. E aí chega num belo dia, José estava fazendo as suas coisas lá, a mulher vem por trás, o agarra, na tentativa de se desvencilhar da mulher, ele deixa a sua capa para trás, e a mulher usou aquilo como argumento para dizer que José havia tentado lhe estuprar. E por conta disso, José passou alguns anos na prisão. E nada que José falasse ia resolver aquele grande mal entendido. Um outro exemplo bíblico que nós temos é Davi. Um belo dia, Davi estava no campo apacentando os rebanhos, e aí Jessé chama ele, porque Samuel estava ali para ungí-lo. Não era uma unção qualquer, porque Samuel estava ali para ungí-lo como rei de Israel. Mas a Bíblia diz que muita coisa não muda, ou quase nada muda na vida de Davi. Até que um dia o pai chama ele e diz: vai levar esses mantimentos e essa comida para os seus irmãos que estão lá no fronte de batalha, enfrentando os filisteus. Davi vai, obedece às ordens do pai, e quando ele chega lá, ele vê algo que ele não aceita. Ele vê um gigante filisteu chamado Golias ofendendo o Deus de Israel e o povo desse Deus. E ele diz: não, isso não está certo. Saul faz uma oferta dizendo que quem enfrentasse Golias e vencesse seria colocado na condição de genro do rei, porque daria a sua filha Milca como prêmio, além de todas as fortunas e riquezas. E a Bíblia diz que Davi foi lá e com uma pedrinha certeira na testa daquele gigante, jogou aquele gigante no chão. Por conta disso, Davi foi levado para a corte de da corte de Saul, e a partir disso ele passou a trabalhar ali na corte, mas a popularidade de Davi só crescia, porque as mulheres cantavam em praça pública que Saul havia matado 1000, mas Davi tinha matado 10.000, e aquilo foi terrível, e Saul começou a desenvolver uma perseguição desenfreada contra Davi, e Davi teve que passar 12 anos no deserto da Judéia, fugindo, temendo pela sua própria vida. Tudo por causa de um grande mal entendido. São exemplos, queridos, que a Bíblia nos mostram, tanto do cotidiano quanto da própria palavra de Deus, que os maus entendidos podem, alguns deles sim, desestruturar as melhores das pessoas. Mas a Bíblia nos apresenta aquele que podemos dizer que foi a pessoa mais mal entendida que já passou por a face da terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o ser humano mais mal compreendido da história da humanidade. O seu nascimento foi questionado, a sua autoridade como Filho de Deus foi questionada, a sua morte foi ridicularizada. Sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que ele foi a pessoa mais mal entendida que já passou por essa face da terra. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi mal compreendido por pelo menos 4 grupos diferentes. E antes de, então, dar para vocês aquilo que eu entendo que são as perspectivas corretas diante do mal entendido, eu quero rapidamente passar falando um pouquinho sobre cada um desses grupos. O primeiro grupo que Jesus foi mal entendido foi o grupo dos escribas. Isso está lá em Marcos capítulo 3, nesse capítulo que nós lemos, do versículo de 1 ao versículo 4. Marcos capítulo 3, de 1 a 4. Jesus iniciou o seu ministério e autenticou a veracidade ou a verdade de que ele era o Messias com os milagres, ou através dos milagres que ele proferiu ali naquela região chamada região da Galileia, que era a região que ficava em volta do chamado Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o Mar Doce, que fica ao norte do território de Israel.
No entanto, os feitos extraordinários e milagrosos de Jesus foram motivos ou causaram chacota por conta dos escribas ou melhor, dos fariseus. E a Bíblia diz que, do versículo 1 ao versículo 4, numa outra ocasião ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observaram atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Olha que interessante, os escribas já estavam aguardando para ver o que Jesus ia fazer com aquele homem, prontos para acusá-lo. É claro que a Bíblia vai dizer que Jesus enfrentou aqueles homens com a perspectiva correta, porque os escribas eram um grupo marcado pelo legalismo. A sua história, desde o seu nascimento daquele grupo, e esse grupo nasce naquele período chamado interbíblico, que é do final do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento, e era um grupo que era marcado pelo zelo da lei, da tradição religiosa judaica. Só para clarear a nossa mente, a nação de Israel lá em Malaquias, quando termina o livro de Malaquias, elas estavam já sobre o domínio persa. Primeiro veio a Babilônia, que leva para o cativeiro, e depois a Pérsia domina a Babilônia. Depois da Babilônia nós temos a ascensão do Império Grego sobre Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande toma toda aquela região do antigo Império, do Antigo Oriente, ele heleniza toda aquela cultura, e a religião grega, ou toda a cultura grega, passa a ser predominante em todas aquelas nações. Isso foi uma afronta contra a religião judaica. E os escribas nasceram juntamente com os saduceus, juntamente com os fariseus, exatamente como grupos que zelavam pela tradição religiosa judaica. Eles não queriam se contaminar com a cultura grega. Eles não quiseram ser helenizados pela cultura da Grécia. E eles lutavam pelas tradições religiosas judaicas. Mas o problema é que eles passaram a ser legalistas demais. E achavam que eles eram os possuidores do conhecimento e das tradições da cultura religiosa. Jesus foi mal entendido pelos fariseus. E sabe, queridos, infelizmente hoje há um monte de pequenos fariseus dentro das nossas igrejas. Pessoas que correm para lá e para cá. Pessoas que estão prontas para criticar. Pessoas que querem só estabelecer regras e querem que as pessoas estejam dentro dessas regras, cumpram essas regras. Pessoas que se esqueceram de viver pela graça e começam a colocar regras para todas as coisas. E começam a querer que as pessoas se enquadrem dentro dos seus padrões, dentro dos seus critérios. Nós precisamos olhar para nós para saber se em alguns momentos nós não estamos agindo como fariseus ou como escribas. O segundo grupo que Jesus foi mal entendido foi pelo seu próprio povo. Lá no capítulo 3, no versículo 20 a 21, a Bíblia vai dizer assim: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar nisso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Quando a gente faz uma análise desses 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que Jesus começou o seu ministério, e a partir do momento em que ele realizava os milagres, a sua popularidade só crescia. E cada vez mais multidões afluíam, e onde eles sabiam que Jesus estava, grandes multidões o seguiam, porque sabiam que ele poderia realizar grandes milagres que ele estava realizando nessa região da Galileia. Cafarnaum foi a cidade escolhida por Jesus, não como a sua cidade natal, porque sabemos que Jesus era de Nazaré, da região de Nazaré, mas Cafarnaum foi escolhida como a sua cidade inaugural. E muitos dos primeiros milagres que Jesus realizou foi na região de Cafarnaum. E quando nós chegamos no capítulo 3, se você fizer uma leitura depois do capítulo 1 e do capítulo 2, a gente vai ver que Jesus já tinha se tornado naquela região popular, famoso, de maneira que muitas pessoas chegavam para ver aquilo que ele poderia fazer, os milagres que ele poderia realizar. E é exatamente nesse momento que nós encontramos nesses 2 versículos. Uma grande multidão entrou numa casa, ou estava de fora de uma casa em que Jesus havia entrado, e novamente essa multidão se reúne, e a Bíblia vai dizer que Jesus não conseguia nem comer.
Eram tantas pessoas para atender, e a prioridade do ministério de Jesus era maior do que a sua necessidade física, que Jesus começa a deixar inclusive a sua alimentação de lado para atender aquelas pessoas. Muitas vezes, queridos, nós não somos entendidos pelas pessoas que nos cercam. E é isso que acontece aqui. Porque aquelas pessoas, e aí é interessante que o versículo 21 vai dizer: quando seus familiares ouviram falar nisso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E quantas vezes a gente não se depara com a situação de os outros acharem que o nosso envolvimento com a obra, com o ministério, está fazendo com que a gente perca a noção das coisas. Porque para Jesus deixou até de comer, e o mais importante para ele era realizar o seu ministério. Mas ele foi mal interpretado, ele foi mal compreendido por aquelas pessoas. E aquelas pessoas achavam que ele estava fora de si. Não compreendiam a importância da realização do seu ministério. Ouvi dizer que quando Thomas Edison ele se aproximava da invenção da lâmpada incandescente, menos ele comia ou dormia. E ele viveu para aquilo. E todos nós precisamos agradecer, porque se não fosse Thomas Edison ter descoberto a lâmpada, a gente estaria vivendo à luz de velas até hoje. A história diz que as lamparinas da casa de Thomas Edison viviam acesas dia e noite. E ele, contando sobre essa experiência, ele diz que ele teve mais de 700 experiências fracassadas antes de finalmente descobrir a eletricidade, a lâmpada incandescente. Com certeza as pessoas em volta de Thomas Edison achavam que ele estava ficando louco. Não compreendiam a sua tarefa, a sua missão. Sabe, queridos, você pode ter certeza que a grandeza do ministério ele vai ser mal entendido e vai ser mal compreendido pelas pessoas. Cada vez que a gente se envolve mais com a obra do ministério, as pessoas vão achar que a gente está fora da gente mesmo. A gente está ultrapassando os limites. Porque as pessoas muitas vezes não entendem o nosso coração, a nossa motivação. Foi isso que aconteceu com Jesus. Mas teve um terceiro grupo que Jesus também foi mal compreendido. Ele foi mal compreendido pelos escribas. Olha o que diz o versículo 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então, os fariseus, eles não compreenderam as ações de Jesus. As pessoas da sua terra, as pessoas que o conheciam, não entenderam a sua paixão pelo ministério. Mas sem dúvida nenhuma, esse terceiro grupo extrapolou em muito a situação aqui envolvida. Porque eles acusaram Jesus de ser o maioral de demônios. O maioral de demônios. Imagine se hoje você estivesse fazendo a obra para Deus e alguém acusasse você de ser capanga do inferno. Foi isso que eles quiseram dizer. Que Jesus só expulsava demônios não porque ele era filho de Deus, mas porque ele era um dos maiorais de Belzebu. Sem dúvida nenhuma, isso deve ter mexido com o coração de Jesus, porque a gente precisa entender que Jesus era ser humano. As palavras atingiam o seu coração. Aliás, vai um grande alerta para nós aqui. Cuidado com as palavras. As palavras têm o poder de uma metralhadora que fere com seus estilhaços a nossa mente e o seu coração. Sem dúvida nenhuma, Jesus deve ter sentido. Porque uma coisa era ser mal compreendido pelas pessoas, as suas ações serem mal compreendidas pelos fariseus, mas outra coisa era ser acusado de estar fazendo aquilo que ele fazia, não por Deus, mas pelo diabo. Devemos ter cuidado com as nossas palavras. As palavras duras podem alvejar o cérebro como estilhaços. E o que é que tem saído da sua boca? Quando você fala com seu filho, quando você fala com seu marido, quando você fala com sua esposa, quando você fala com seu irmão em Cristo, será que são palavras doces, palavras amáveis?
Ou serão que são palavras que se assemelham com essas palavras que os escribas disseram? Palavras de acusação, palavras que colocam a pessoa para baixo, palavras que destroem, palavras que vão trazer consequências para o resto da vida. Mas havia ainda um quarto e último grupo que mal entendeu Jesus, ou o grupo que mal compreendeu tudo aquilo que Jesus fazia. E esse grupo foi a sua própria família. Marcos capítulo 3, de 31 a 35, vai dizer: então chegaram a mãe, os irmãos de Jesus ficando do lado de fora, e mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sem dúvida nenhuma, o pior dos 4 ataques que Jesus sofreu foi esse que ele recebeu da sua própria família. Como deve ter sido difícil para ele ser mal entendido pelos seus próprios familiares. E aí a gente logo pensa, será que a gente não já passou por uma situação assim? De ser mal entendido, de ser mal interpretado pelas pessoas de dentro da nossa própria casa? Eu já. E talvez você também já tenha passado por isso. Isso é aquilo que nós poderíamos dizer que é um ataque interno. Porque os ataques de fora, a gente até, por mais difíceis que sejam, a gente consegue suportar. Mas quando o ataque é de dentro da nossa própria casa, aí a coisa fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. Porque quando o ataque é interno, parece que o nosso chão, ele sai do lugar, as coisas afundam diante de nós, nos deixam desmoralizados. Algumas situações, entretanto, não tem nem recuperação. Sem dúvida nenhuma, esse é talvez o tipo mais doloroso de mal entendido. E Jesus foi mal entendido, foi mal interpretado pela sua própria família. Quando a gente olha para o texto e a gente olha lá para o original, a gente vai ver que, na verdade, para os familiares de Jesus, aquilo que ele falava, as coisas que ele dizia ser, eles interpretaram Jesus como que alguém que estava passando por um processo de demência. Mais ou menos assim, Jesus está fora de si, ele não responde mais por si mesmo. Então nós precisamos tirá-lo daqui para evitar a vergonha da nossa própria família. A família de Jesus, Maria e os seus meio-irmãos, naquele momento estavam pensando no que as pessoas iam dizer daquela família, porque achavam que Jesus estava fora de si. Ele não tinha mais equilíbrio intelectual, psíquico, emocional, porque as coisas que ele dizia e a forma como ele lidava com o seu ministério é como alguém que estava fora de si. E esse, sem dúvida, queridos, é o tipo mais doloroso de mal entendido. Mas eu queria terminar então a nossa reflexão nessa noite, dando para você 3 passos quando você se vir numa situação de mal entendido. O que eu e você precisamos fazer quando passarmos por uma situação de mal entendido? E rapidamente eu vou dar esses passos para você. Quando você for mal entendido, a primeira pergunta que você deve fazer é: quem é? Quem é a pessoa que está mal compreendendo você? Da onde é a fonte que está vindo a situação que abate você? É interessante que quando a gente olha para esses 4 grupos, que foram os grupos que não compreenderam Jesus totalmente, a gente viu que Jesus tratou cada um deles de uma maneira diferente. E quando Jesus diz para a sua família que ele não iria lá para falar para eles, Jesus na verdade não estava se rebelando contra a sua família ou tratando a sua família com indiferença, não. A gente pode entender que Jesus estava aqui querendo preservar a sua família, porque vocês imaginam se Jesus tivesse ido à porta para discutir com os seus familiares no meio da multidão. E é claro que para Jesus, mais importante do que a sua família de sangue, era a sua família espiritual. E ele não poderia perder tempo de ir até os seus familiares para resolver aquele mal entendido, porque ele estava diante de muitas pessoas que precisavam espiritualmente dele.
Mas o fato é que Jesus sabia, e Jesus olhava para quem? E a gente, olhando para o texto, a gente vai perceber que Jesus tratou os escribas de uma forma, tratou as pessoas da região onde ele vivia de uma outra, tratou os fariseus de uma outra e tratou a sua família de uma outra. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer quando o mal entendido vem é: quem é a pessoa que não consegue nos compreender? O primeiro passo é fazer essa pergunta. De onde que vem a situação que eu estou vivendo? Se é uma pessoa que está próxima de mim, se é uma pessoa que me ama, se é uma pessoa que quer o melhor para a minha vida, eu preciso prestar muita atenção nessa situação. Eu preciso tratar com muito cuidado. Porque muitas vezes, queridos, e aí a gente pode ir para o segundo passo, muitas vezes a gente, infelizmente, pelas distrações da vida, e às vezes porque nós estamos envolvidos diante de uma situação, a gente não tem uma visão completa do todo, a gente precisa sim de pessoas que cheguem até nós e que nos ajudem a resolver as situações, os maus entendidos que acontecem na nossa vida. Então a segunda pergunta que eu e você devemos fazer é: se o mal entendido continuar, pergunte por quê. Talvez você, por agir de uma maneira displicente, por estar fazendo algo de uma maneira inadvertida, você precisa de pessoas que cheguem até você para mostrar isso com muito carinho, com muito zelo. E aqui eu queria dar um alerta para os nossos, eu vou dizer jovens, porque a maioria dos jovens é que vive essa idade, mas independente de qual seja a sua idade, se você é solteiro, se você está vivendo um relacionamento de namoro, de noivado, ouça as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a gente, por estar envolvido numa relação, a gente não consegue perceber muitos detalhes que passam desapercebidos. E uma das coisas que eu sempre oriento aos jovens, quando eu estou no gabinete aconselhando, é: antes de você decidir dar o próximo passo, que é o casamento, ouça o que o seu pai e sua mãe pensam sobre o seu namorado, sobre a sua namorada. Ouçam o que o seu pastor pensa sobre o seu namorado, sobre a sua namorada. Ouçam o que as pessoas da sua casa, as pessoas que estão próximas de você, pensam desse relacionamento. Porque o nosso coração é enganoso, as nossas emoções são falhas, e muitas vezes a gente não consegue compreender de fato tudo aquilo que está nos envolvendo. E a gente precisa sim de pessoas próximas de nós para nos ajudar a ter um entendimento melhor da realidade que nos cerca, porque quando nós estamos envolvidos no mal entendido, a gente não consegue compreender com total clareza aquilo que acontece para nós. Então pergunte por quê. Por que que isso está acontecendo? Se o mal entendido continua e se ele não se resolve, você deve parar e analisar, porque talvez uma atitude sua, uma ação sua, a forma de lidar com aquela situação esteja exatamente causando aquele mal entendido. Todos nós, queridos, precisamos nos avaliar de tempos em tempos. O nosso procedimento, a nossa forma de agir. Então perguntar por quê é sempre muito saudável. E por último, quando o mal entendido for resolvido, pergunte o quê? O que eu aprendo com essa situação? O que eu aprendo com essa experiência? Será que eu poderia ter reagido nessa situação de uma outra maneira? E será que essa minha reação teria resolvido melhor a situação? Será que eu consigo enxergar os meus próprios erros nessa experiência? Aprender com os maus entendidos é prevenir-nos da dor e das angústias no futuro. Mas eu também não poderia terminar essa reflexão sem deixar duas palavrinhas para você. Diante de qualquer dificuldade na nossa vida, essas duas palavrinhas vão se apresentar para mim e para você. E essas palavrinhas são amargura ou perdão. Sem o perdão, a amargura continua. E ela vai comendo a gente. E ela vai como um câncer, dilacerando as nossas emoções. É claro que os maus entendidos da nossa vida podem gerar uma profunda amargura que não se acaba com facilidade. Mas o perdão precisa acontecer se a gente quer se ver livre dessa situação. E é somente com o perdão
que nós conseguimos dar as mãos e caminhar e continuar a nossa jornada. O tema para a nossa igreja esse ano é cuidar dos de dentro. Por isso, queridos, estejam preparados, porque é possível que alguns mal entendidos aconteçam entre nós. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Talvez já tenha acontecido, talvez esteja acontecendo. Mas o fato é que sempre quando o mal entendido vier, estaremos diante dessas duas escolhas: ou deixar que a amargura tome conta do nosso coração, ou substituir a amargura pelo perdão, sabendo que o perdão, ele nos faz sim esquecer das coisas. Infelizmente existe um ditado popular que perdoar não é esquecer, mas eu digo para você que perdoar é sim esquecer. Quem perdoa de coração, esquece. E esse é o chamado de Deus para nós. Lembra-se daquelas palavras que eu citei de Emerson, que ele diz que ser grande é ser mal entendido? Talvez a gente pudesse mudar essa afirmação dizendo que perdoar aquele que nos compreende, ou perdoar aquele que nos compreende mal, nos faz maiores ainda. Ser grande é ser mal entendido, mas perdoar aqueles que nos compreendem mal é ser maiores ainda. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. E talvez você esteja vivendo uma situação assim, dentro da sua casa, talvez no seu casamento, talvez na sua relação com o seu filho, com a sua filha, com o seu colega de trabalho. Ou você esteja diante de uma situação que precisa ser resolvida. Talvez seja uma situação de mal entendido. Peça que Deus venha ajudar você, porque é somente através da graça dele, é somente através do perdão que ele mesmo nos concede em primeiro lugar, que a gente tem condição de superar a dificuldade do mal entendido. Somente Jesus pode nos tornar capazes de enfrentar essas situações. E como é bom quando isso acontece. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a viver da mesma forma como Jesus viveu, enfrentando e compreendendo de uma maneira correta as situações, ó Deus, que envolvem a nossa vida. Que possamos, ó Deus, ao ouvir as palavras de insulto e de acusação que vêm, ó Deus, quando os maus entendidos chegam às nossas vidas, que o Senhor nos dê a capacidade, ó Deus, de viver acima dessas palavras, não permitindo, ó Deus, que essas palavras entrem no nosso coração e destruam as nossas emoções, os nossos sentimentos, não permitindo, ó Deus, que essas situações despedacem a nossa fé. Pai, nos ajuda nos momentos de dificuldade, dos maus entendidos, a viver, ó Deus, o refrigério, a perspectiva, ó Deus, de uma nova esperança que somente o Senhor pode trazer. E Pai, ajuda-nos a perdoar completamente. Pai, eu quero te pedir, principalmente por aqueles que nesse momento, aqueles que têm a sua vida, ó Deus, sendo corroída pelo ácido da amargura, tira isso dos seus corações, ó Deus, e substitui isso pelo Teu amor, através do perdão. Não deixe, ó Deus, que a amargura incapacite, resseque os nossos corações. E Pai, leva-nos para um lugar de alívio. Leva-nos para um lugar, ó Deus, que não importe quem nos compreendeu mal, para que nesse lugar, ó Deus, que é a Tua presença, que é a comunhão plena com o Senhor, possamos ter condições de caminhar, de continuar, ó Deus, a nossa estrada, de seguir em frente, assim como Jesus fez. Sabemos, ó Deus, que Ele foi compreendido por várias pessoas,
pelos escribas, pelos fariseus, pelo seu próprio povo, pela sua própria família. Mas ele soube, ó Deus, enfrentar esses maus entendidos da forma correta, liberando perdão, tendo condições então de continuar a sua caminhada, a sua jornada, o seu ministério. Vem nos ajudar, ó Deus. Em nome de Jesus, vem nos ajudar. E que se algum dia, ó Deus, ou quando estivermos diante dos maus entendidos, principalmente aqueles que acontecem, ó Deus, dentro das nossas casas, das nossas famílias, na nossa igreja, o Senhor nos ajude, ó Deus, a resolvermos eles da maneira como o Senhor deseja, para que isso produza glória para o Teu nome, para que isso engrandeça o nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é no nome dele então que nós oramos. Amém. Amém.